Ok, senhores, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso curso de questão, vamos dar continuidade aqui às questões do nosso estatuto, certo? Deixa eu abrir aqui o material para a gente responder junto. Hoje nós responderemos a partir da questão 98. A questão 98 pergunta para a gente que, de acordo com o estatuto, quais são os critérios pelos quais promoções policiais militares podem ser efetuadas. Promoção é um assunto extremamente relevante para a sua prova. É preciso que você saiba, em especial, quais são os critérios previstos no nosso estatuto para promoção, ok? E é o artigo 126 o responsável por isso. O artigo 126 diz pra gente que são 5, anote aí, são 5 os critérios de promoção: antiguidade, merecimento, bravura, pós-morte e ressarcimento de preterição. Vou falar para você aqui, em linhas gerais, como é que cada um deles funciona. A antiguidade, que é o primeiro critério de promoção, carrega a ideia de que será promovido primeiramente o policial mais antigo no posto ou graduação, né? A gente fala assim, por exemplo, o sargento mais antigo. Por quê? Porque ele tem mais tempo melhor dizendo, naquela graduação, portanto ele é mais antigo. Antiguidade é critério de promoção. Em seguida tem merecimento. Merecimento é uma soma de atributos disciplinado tanto pelo estatuto quanto pelas legislações extravagantes, onde você vai atribuir valor a critérios que a corporação refuta como interessantes e aptos o suficiente para promover o policial militar. A essência do merecimento é essa, a própria ideia já conota, né? Bravura é de fato o reconhecimento de um ato de coragem acima daquele exigido ao policial militar. Então você vai promover por bravura quando o policial militar tiver condutas que realmente salte aos olhos, de modo a que aquela atitude que ele tenha tido tenha uma relevância tão grande que justifique uma promoção. Pós-mortem é a promoção que ocorre após o falecimento do policial militar, reconhecido que esse falecimento se deu em circunstâncias que justifiquem ato tão de deferência como a promoção, ok? Além do ressarcimento de preterição, que nada mais é do que o policial militar que foi preterido, sua turma foi toda promovida, ele ficou por algum erro do Estado, por exemplo. Depois ele pode ser promovido em ressarcimento de preterição, ou seja, retornar o local da escala hierárquica que ele regularmente era para ocupar. Então, eu quero que você saiba o suficiente aqui para a sua prova que o Estatuto traz para a gente 5 critérios de promoção. Quais são eles? Antiguidade, merecimento, bravura, pós-morte e ressarcimento de preterição. Tá certo? Então a gente já tem condições total de responder a questão 98. A questão 98 pergunta: quais são os critérios? A letra A pergunta apenas antiguidade e merecimento, está errado. Apenas bravura e pós-morte, está errado. Alternativa C, antiguidade, merecimento, bravura, pós-morte e ressarcimento de preterição. Achamos o nosso gabarito, né? 5 critérios de promoção. Está aqui, certo? A letra D, apenas antiguidade, merecimento e ressarcimento de preterição. A letra E, apenas antiguidade, merecimento e bravura. Está errado. Nós temos 5, antiguidade, merecimento, bravura, pós-morte e ressarcimento de preterição. Tá certo? Vamos dar uma olhada na questão 103. A questão 103, ela vai conversar um pouco com o artigo 127 do nosso estatuto, porque ela pergunta como são efetuadas as promoções para a vaga de coronel. A legislação no artigo 127 disciplina como se dará essa relação dos critérios para a promoção dos mais diversos postos e graduações. A começar aqui no ensino primeiro, dizendo que as vagas de coronel somente se dará pelo critério de merecimento, certo? Coronel, portanto, para ser promovido, somente será promovido ao acesso a essa vaga de coronel, esse posto de coronel, pelo critério de merecimento. Tenente coronel, major, capitão, primeiro tenente, primeiro tenente PM, primeiro sargento, pelo critério de antiguidade e merecimento, de acordo com a relação de proporcionalidade, disciplinada a partir do inciso terceiro. Para o posto de tenente coronel, 1 por antiguidade e 4 por merecimento, certo? Então, você tem 5 vagas para tenente coronel. Será 1 por antiguidade e 4 por merecimento, ok? Se você tiver 3 vagas, temos a mesma proporção aqui, certo? Para o posto de major, 1 por antiguidade e 2 por merecimento. Major, 1 por antiguidade. Deixa eu apagar aqui para grifar tudo. Major, 1 por antiguidade e 2 por merecimento. Capitão, 1 por antiguidade e 1 por merecimento. 1 para 1, né, como a gente chama. Para o posto de primeiro tenente, somente antiguidade. Para a graduação de subtenente, 1 por antiguidade e 1 por merecimento, tal qual o capitão. Para a graduação, ó, interessante para você que vai ser sargento. Para a graduação de primeiro sargento, somente pelo critério de antiguidade, certo? Para a graduação de cabo, também somente pelo critério de antiguidade. E para a graduação de soldado, somente pelo critério de antiguidade. Então, o artigo 127 vai disciplinar como vai se dar essa relação, essa distribuição, a alternância entre os critérios.
sendo que é relevante para você aqui extrair que coronel só é promovido por merecimento, e sargento, né, que é a graduação que a gente está almejando aqui, que você será aprovado, meu aluno vai ser aprovado, somente pelo critério de antiguidade. Então a gente já tem condições de responder aqui a questão 103. Ele pergunta aqui, como são efetuadas promoções para a vaga de coronel? Aí a alternativa A, somente pelo critério de antiguidade, está errado. Pelo contrário, é somente pelo critério de merecimento. Inclusive é o gabarito da letra B, somente pelo critério de merecimento, está correto, esse é o nosso gabarito. Letra C, pelo critério de antiguidade e merecimento com igual proporção, está errado. Para vagas de coronel, as promoções não são efetuadas. Não, claro que não. Pelo critério de antiguidade e merecimento, com predominância do critério de merecimento, não. É somente pelo critério de merecimento. Já podemos também responder a questão 105. Como são efetuadas as promoções para a graduação de primeiro sargento? A gente viu aqui, né? Primeiro sargento, somente pelo critério de antiguidade. Já é o gabarito aqui, letra A, somente pelo critério de antiguidade. Ok? É interessante que você leia com calma isso aqui. Você vai ter dificuldade, e eu sei que, volto a falar, você tem muita coisa para gravar, mas eu preciso que você destaque pelo menos aquelas duas promoções que são mais pulsantes e que eu apostaria na sua prova, que é de coronel. Devemos saber, né, que coronel só por merecimento, e sargento, pela natureza da prova, a gente tem que saber que é só por antiguidade. Tá certo? Assunto interessante também, atinente à promoção, é a disciplina que o Estatuto traz para as listas de acesso. O que são listas de acesso, pessoal? É a listagem, como o próprio nome sugere, dos policiais militares que poderão ser promovidos, sendo que cada lista atende o requisito e a natureza a que ela se propõe. Mas eu preciso que você saiba quais são essas listas. É o artigo 128 que vai dizer para a gente: lista de acesso à promoção sua relação de oficiais e praças dos diferentes quadros, organizado por postos e graduações, objetivando o enquadramento dos concorrentes sob o ponto de vista da pré-qualificação, a chamada lista de pré-qualificação. Pelo critério de antiguidade, lista de acesso por antiguidade. Pelo critério de merecimento, de lista de acesso por merecimento. E dos concorrentes finais à elevação, que é a chamada lista de acesso preferencial. Então você vai chegar na sua prova sabendo que o Estatuto traz 4 listas. 4 listas. Lista de pré-qualificação, lista de acesso por antiguidade, lista de acesso por merecimento e lista de acesso preferencial. Qual é a natureza de cada uma delas? A lista de acesso, ou melhor, a lista de pré-qualificação, relaciona os policiais militares que cumprem os requisitos mínimos para serem promovidos. Quais são eles? Interstício, respeito ao interstício, tá com TAF ok, não responde a nenhuma bronca, tá tudo ok, ele tá na lista de pré-qualificação. A lista de antiguidade, por sua vez, vai trazer a relação dos policiais militares distribuído pela antiguidade, sendo o mais antigo o 01 e o mais moderno o 0 último, certo? A lista de acesso por merecimento traz a mesma ideia, mas avaliando esses atributos que a lei refuta como necessários para ser promovido por merecimento, colocando o que mais merece, né, para utilizar essa expressão, como 01 e assim sucessivamente até chegar ao 0 último. E a lista de acesso preferencial, chamada LAP, é o cotejamento de todas essas listas, de modo a que o decisor, o tomador da decisão da promoção, tenha acesso ali imediato a aqueles que preferencialmente devem ter a capacidade de ser promovido, certo? Então a lista que vem como desdobramento de todas as outras, de modo a garantir que o tomador de decisão, seja o governador do estado, que é o responsável por promover os oficiais, seja o comandante geral responsável por promover os praças, tenha ali de pronto os policiais militares que preferencialmente deverão ser promovidos, ok? Para sua prova, eu preciso que você saiba que existem essas 4 listas, portanto, anote, certo? Relacione essas listas, faça uma lista das 4 listas, certo? Porque sua prova perguntando, você precisa, sem titubear, reconhecê-las, tá certo? Inclusive, sobre lista, é a questão aqui, 106, o que é que ela fala pra gente, né? Qual das seguintes listas é composta por oficiais e praças pré-qualificados, opa, já deu a senha aqui, né? E habilitados segundo o número e espécie de vaga existente sob cada critério. Lista de oficiais e praças pré-qualificados, a gente já sabe, lista de pré-qualificação. É a alternativa A. Não é a lista de acesso por antiguidade, não é a lista de acesso por merecimento, não é a lista de acesso preferencial, certo? É a lista de pré-qualificação, que é aquela que relaciona os policiais militares que cumprem os requisitos mínimos para serem promovidos, tá certo? Vamos responder aqui agora a questão 111. O conteúdo da questão 111 está previsto aqui, certo? No nosso artigo 138. Muito interessante para a gente. O artigo 138 vai trazer para a gente quais são as fontes das vagas que justifiquem a promoção. Então, assim, a gente vai promover. Só que para promover você precisa ter vaga, né? Obviamente. Senão você vai engarrafar essa fila.
E essas vagas surgirão de onde, professor? É o artigo 138 que vai dizer para a gente. Ele fala que nos diferentes quadros, as vagas que devem considerar para a promoção serão provenientes. Promoção, posto ou graduação superior. Então, você tem um tenente-coronel que foi promovido a coronel, vagou essa vaga de tenente-coronel, certo? A agregação, o policial militar agregado, ele, portanto, deixa de ocupar a sua vaga na sua escala hierárquica, concedendo a possibilidade de promover o que está ali imediatamente subordinado a ele, né? Vamos supor que você tem um major que foi agregado na Secretaria de Segurança Pública. Essa vaga de major vai autorizar que um capitão seja promovido. Passagem à situação de inatividade, ou seja, a gente inativou reserva remunerada ou reforma, vai deixar essa vaga ociosa ali ao ponto de ela ser preenchida pela promoção do policial militar. Demissão, o policial militar foi demitido, certo? Então, consequentemente, vai surgir essa vaga para que o policial militar mais moderno possa ser promovido. Falecimento, infelizmente, a gente teve que lidar com o falecimento de um policial militar, portanto, surge essa vaga que pode ser preenchida pela promoção de outros policiais militares. E o aumento de efetivo, certo? O aumento de efetivo, sobrevivência de uma lei aí, uma lei que autoriza o aumento de efetivo da PMBA, você vai ter ali tranquilamente autorizada a possibilidade de promoção de policiais. Então eu quero que você relacione agora, que você escreva e memorize, certo? Essas 6 formas de provimento, de surgimento de vagas aptas a promover o policial militar. Promoção ao posto da graduação superior, agregação, passar a situação de inatividade, demissão, falecimento e aumento de efetivo, tá certo? Por exemplo, deserção não autoriza aumento, ou melhor, não autoriza promoção. Ausência não autoriza promoção. Está aqui elencado, está aqui relacionado quais são os critérios que autorizam surgimento de vaga apta a ensejar a promoção do policial militar. Então a gente já pode responder a questão 111, certo? A questão 111 pergunta o seguinte: qual das seguintes opções não é uma das fontes de vagas consideradas para a promoção dos diferentes quadros? Fonte de vagas. Pergunta qual não é. Promoção ao posto de graduação superior. Sim. Lembra daquele exemplo? Tenente coronel promovido a coronel, deixa surgir essa vaga, surgirá essa vaga de tenente coronel, que será ocupada por um major. A agregação, sim, também autoriza o surgimento dessa vaga. Passar a situação de inatividade, sim, também. Inativou o policial militar, surgirá essa vaga. Nomeação. Não. Nomeação não. Pelo contrário, nomeação é forma de provimento. A gente viu. Nomeação, reversão e reintegração. Então, esse é o nosso gabarito. E a demissão também a gente viu que é uma das fontes consideradas para a promoção dos policiais militares. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Vamos parar nossa aula aqui agora, nesse exato momento. Preciso que você volte, que você dê continuidade ao estudo, certo? Ao estudo das outras questões, melhor dizendo. Pare com calma, responda as questões. Se tiver dúvida, que eu estou disponível para responder com você. E que dê uma atenção especial em promoções e, como eu falei com você, os detalhes das promoções. Lista de acesso, a distribuição, a proporção pelos critérios de promoção, de modo que se vier promoção na sua prova, você não tenha, meu aluno não vai ter sequer o direito de titubear para a gente acertar essa prova e sermos sargento, beleza? Um forte abraço, bons estudos, qualquer coisa estou disponível.